E naquele momento Samuel, ele se apega muito a Saul, mas Deus já havia o rejeitado. E quando Samuel foi na casa de Jessé, tinha os irmãos de Davi que estavam lá. Samuel não sabia quem era que iria ser escolhido. Passa o primeiro, passa o segundo, passa o terceiro, passa todos eles. Até então, ele pensou que estava ali o rei que Deus iria ungir. Até Deus falar ao seu coração: Samuel, tu estás vendo a aparência, tu está vendo somente por fora, mas eu, Senhor, vejo o coração, eu vejo por dentro, eu vejo o íntimo. Não adianta tu olhar a aparência, eu olho é por dentro. E naquele momento Samuel parou e disse: Senhor, meu Jesus, se não for esses, quem é o rei que o Senhor vai usar para colocar no lugar de Saul? Aí o profeta Samuel disse a Jessé: Ô Jessé, acabaram-se os teus filhos? Tem mais algum além destes daqui? Porque daqui o Senhor não escolheu nenhum deles. Aí Jessé disse: ainda tem um, que esse um seja você, que Deus lhe chame. Ainda tem um, que ele está pastando as minhas ovelhas, ele está no campo, ele está guardando as minhas ovelhas. Aí o Senhor dá um entendimento a Samuel: então esse vai ser o rei que Deus vai ungir. Aí ele diz, e ele dá uma seguinte recomendação: ninguém se assenta enquanto o menino não chegar. Glória a Deus. E os irmãos estavam ali, obedeceram. Ninguém se sentaria enquanto o irmão não chegasse. E alguém vai lá correndo: Davi, tem um profeta lá em casa. O que é? O que foi? O profeta Samuel está em casa. Ele deu a seguinte ordem: ele mandou tu ir lá, ninguém se assenta enquanto não chegares. E Davi estava lá cuidando das ovelhas, e Davi atendeu aquele pedido, aquela chamada, e foi para a casa do pai. Estava aquela reunião lá, todo mundo em pé, e o Senhor disse: Samuel, é este a quem eu escolhi. Ao primeiro momento, a gente pode olhar Davi como uma figura de um jovem qualquer. Alguém pode fazer um julgamento precipitado dos irmãos e das irmãs que Deus está chamando. Esse vai ser ungido, esse vai ser rei, é esse que vai para o ministério. Mas eu e você olha a aparência, porque Deus olha o coração é de Davi. Você sabe o que Davi fazia lá no pasto? Você sabe como Davi se arriscava para cuidar das ovelhas do pai? Ninguém sabe disso, mas Deus estava vendo Davi. Davi tinha testemunho com Deus. Quando Davi estava pastando as ovelhas do pai, a Bíblia diz que vem um urso para arrebatar as ovelhas, e ele vai lá e defende as ovelhas do pai, e o urso vai embora. Em outro momento, diz a Bíblia, ele mesmo relata isso, dizendo a Saul: eu estava pastando as ovelhas e de repente veio um leão para arrebatar as ovelhas e eu defendi. Tudo isso são obras que muitos, quando olham para a gente, não enxerga, não entende, mas o que você faz, Deus está vendo tudo. Glória a Deus, aleluia. E naquele momento, Davi foi escolhido para ser rei. Mas você pensa que em instantes Davi se assentaria no trono? Não. Foi um processo, foi uma caminhada, até que Davi um dia sentou no trono. Ele passou por vários processos na vida, e começando a perseguir Saul, porque o homem de Deus nunca perseguirá ninguém.
Saul só tinha o título, mas já não tinha Deus na sua vida. Quem não tem Deus persegue, fala mal, calunia. Quem não tem Deus coloca o pé para o outro cair. Quem não tem Deus, ele não vai querer que eu e você cresça na vida nunca. Quem não tem Deus vai sempre denegrir a imagem do próximo. E era isso que Saul estava fazendo com Davi. E diz a Bíblia que Davi fugia de Saul para não ser morto. Várias vezes Saul tentou matar a Davi, e Davi sempre fugindo. Davi tinha tudo para ser um jovem, um rapaz revoltado. Davi tinha todas as chances do mundo para matar o rei, mas ele não fez isso, porque Davi era diferente. Quem tem chamada de Deus é diferente. Ele nunca vai pagar pela mesma moeda. Ele recebe o mal e ele vai lá e faz o bem. Davi fazia o bem e não o mal. Faça o bem, ainda que isso lhe custe dores, mas nunca pague com a mesma moeda, porque se eu e você pagar com a mesma moeda, a guerra nunca terá fim. Mas se você faz o bem, alguém faz o mal, você faz o bem, a guerra terá fim. E de quem é a vitória? A vitória é do povo de Deus. A vitória é tua, meu amado irmão. Pode ser que seja difícil, mas quem tem chamada, passa processo difícil. E nesse momento, Davi conhece o filho de Saul. Qual era o nome dele? Jonatas. E quando os dois se conhecem, o amor deles foi de uma tal forma que o amor deles cresce um para com o outro. Jonatas e Davi tornaram-se amiguíssimos, fiéis, companheiros. E tudo que Saul fazia, ele contava para Jonatas. E Jonatas fazia o quê? Contava para Davi. Jonatas era um servo de Deus, mas eu aprendo com Jonatas uma lição. Mesmo sendo papai, mesmo meu pai estando errado, querendo te matar, Davi, porque eu sei que tu é homem de Deus, tu és um homem, tu és um rapaz que dá testemunho. Mesmo sendo meu pai, eu vou te alertar, ele quer te matar, foge. E nós podemos tirar lições da Bíblia. Mesmo que seja alguém da tua família, mesmo que seja alguém da tua parentela, fez errado, não apoie, porque isso não procede de Deus. E Jonatas disse: papai quer te matar, mesmo sendo meu pai, mesmo sendo meu sangue, mas eu estou te informando, porque tu és o meu amigo, e amigo se avisa, amigo se alerta, e eu estou te alertando, foge para ele não te matar, porque quem tem chamada, a perseguição é grande. Quem tem chamada, alguém sempre tenta matar. Quem tem chamada, alguém sempre tenta calar a nossa boca. E Davi, por aquele momento, ficava se escondendo o tempo todo de Saul. Meu querido, há momentos na vida que você vai passar a vida se escondendo, mas vai chegar um momento que Deus vai te apresentar. Em vez de você fugir, quem vai fugir de você é os caluniadores, é os fofoqueiros, é os preguiçosos, mentirosos, aquele que levanta a falsa. É esses que vão fugir da nossa vida, porque Deus sempre diz: fuge da aparência do mal. E Davi não tinha culpa de nada. Davi só estava ajudando o reino. Davi só estava contribuindo para a melhora do reino, não estava sendo contra Saul. Mas mesmo assim, Saul sem Deus, somente com o título de rei, perseguia a Davi o tempo todo. E aqueles que vão nos perseguir é aquele que você nunca imaginaria que iria te perseguir. E muitas das vezes vai ser essa pessoa que um dia Deus chamou, mas por desobedecer, ela vai passar a nos perseguir. E o que é que a gente vai fazer, diácono? A gente é muito mole se esconder. Não, tem momentos que você vai ter que se esconder por um momento, para não entrar em conflito, para não entrar em guerra com essa pessoa,
Porque quem tem chamada tem que saber fazer as coisas com sabedoria. Mesmo tendo chamada, nós temos que ter a cautela para que a gente não se prejudique. E Davi fugiu. Mas chegou o momento em que os amalequitas entraram em guerra contra Israel e apertaram o povo de Israel. E o rei Saul, por não ter Deus na sua vida, só mesmo o título, eles perdem a guerra. Vamos conferir essa derrota. Só é voltar algumas páginas no primeiro livro de Samuel, capítulo 31, fica bem próximo aí. 1 Samuel, capítulo 31. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me trespassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém, do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. A gente observou, a gente acabou de ler a leitura, o exato momento em quando Saul e o seu exército entram em confronto com os filisteus. Por Saul já não estar mais com Deus, Saul estava perdido. Saul agora já era um homem derrotado. E nesta guerra, como prova disto que Deus não estava com Saul, eles perdem a guerra. O exército de Saul morre, uns correm. E naquele momento, os filisteus apertaram a Saul. Estavam em confronto, estavam a peleja, estavam em dificuldade. E Saul agora se enche de orgulho até na hora da morte. Tem pessoas assim, que até na hora da morte cresce o orgulho. E Saul, para não ser morto pelos filisteus, ele disse que esses incircuncisos não vão me matar não. Eu prefiro que tu me mate, mas eles não. E ele pediu o escudeiro: lança a tua espada e me mata, porque eu não quero ser morto por eles não. Até na hora da morte, o orgulho reinou. Se você pensa que não tem pessoas assim, você está enganado. Até no momento pior da vida dela, quando você for ajudar, ela não vai querer tua ajuda.
mas você está fazendo a sua parte com Deus. E o escudeiro, muito temeroso, porque considerava muito Saul, ele temeu, ele não fez isso. Saul prontamente pega a espada e se lança sobre a espada, e ele mesmo tira a sua própria vida. Ele atenta para a sua própria vida. Vendo o escudeiro aquela cena, ele fez o mesmo, se lançou por cima da espada e também morreu. E nesse interim todo, os filhos de Saul já estavam mortos, inclusive Jonatas já estava morto. Jonatas, amigo de Davi. E naquele momento é onde entra em cena o início da passagem do filho de Jonatas, Mefibosete. A gente vai ver como foi que isso aconteceu. Segundo livro de Samuel, capítulo 4, e o versículo 4. Versículo 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aleluia. E nesse confronto, nessa guerra de Saul, Saul morre, seu escudeiro morre, os seus homens morrem, uns fogem. E quando o povo soube da notícia que Saul e seus filhos, inclusive Jonatas, amigo de Davi, estavam mortos, o povo agora entra em temor para salvar a sua vida, porque o povo sabia que os filisteus iriam dominar a cidade. Eles poderiam ser mortos e também poderiam ser escravos. E naquele momento o povo estava correndo, tentando salvar a sua vida e evitando também de ser escravos pelo exército inimigo. A gente acaba de ler que existia uma mulher, a ama de Mefibosete, que cuidava do filho de Jonatas, chamado Mefibosete. Quando ela soube da notícia, ela pega aquele rapaz, aquele garoto, aquela criança para correr, para salvar a sua vida e salvar a vida do menino. Ela tropeça e cai. E o menino cai. E ele cai de mau jeito, que ele fica com as pernas defeituosas. Ele fica manco de ambos os pés. E é aí que começa toda a sua trajetória. E o nome de Mefibosete, ele tem uma origem hebraica, que tem os seus significados. E os significados do nome Mefibosete é aquele que espalha a vergonha, e aquele também que cessa a vergonha. E naquele momento a gente olha para Mefibosete, uma criança que não tem culpa que essas coisas estavam acontecendo. Aquela criança já foi crescendo, uma criança no meio da dificuldade, sendo gerada na correria. Ela não tinha culpa pelos atos do seu pai, melhor dizendo, do seu avô, que era Saul. Ela não tinha culpa. A gente, quando olha assim, a gente diz: meu Deus, que criança sofrida foi essa? Cresceu na peleja, cresceu correndo. Mas é aí que Deus prepara um cenário lá na frente para Mefibosete. Pode ser que a nossa vida esteja como uma desta criança. É uma vida sofrida,
É uma vida que a gente precisa estar correndo, se esquivando das dificuldades da vida. É um momento que as pessoas olham para a gente e começam a zombar, sorrir, maltratar, falar mal da gente, mas lá na frente Deus fará grande coisa na nossa vida. Mefibosete tinha tudo para crescer um rapaz revoltado. Ele tinha tudo para se queixar: por que aconteceu isso comigo? Eu não tenho culpa do que aconteceu com a minha família lá atrás. Olha como eu estou desse jeito, limitado, manco. A Bíblia não diz que ele fazia essas coisas. Ele foi crescendo aos cuidados da ama, e ele foi parar lá em Lodebar. Muitos pregadores têm o costume de chamar Lodebar como terra do esquecimento, mas Lodebar significa terra sem pasto, ou terra seca. Há momentos que a gente vai passar por uma terra que não vai dar fruto. Parece que a gente vai pagar todos os processos, pecado que a gente não cometeu numa terra que não produz nada. Mas, diácono, Deus chamou a gente para ser infrutífero? Não. Mas a terra que você dá, que você está, mesmo sem dar fruto, eu quero te dizer que Deus ainda cuida de você. Pode ser que o lugar que você está não tem resultado, não tem crescimento, mas Deus está contigo. Não importa onde você vai passar, não importa onde você vai bater, onde você vai chegar, eu só quero te informar: se você verdadeiramente é obediente a Deus, Deus estará contigo, mesmo na terra sem pasto, mesmo na terra seca, porque você faz parte do projeto de Deus. Você é uma partícula dos mistérios de Deus, e Ele vai te usar como uma bomba de bênção naquele lugar. E se não for lá, diácono, Ele vai tirar você de lá, mas vai prosperar você aonde Ele quiser. E ele cresceu, foi crescendo. Estava lá sendo cuidado pela sua ama, na casa de um homem, estava lá. Aí é no capítulo 9, a leitura que a gente fez no princípio. Davi, quando estava no reino, Davi estava no controle de tudo, no controle da situação. E Davi chega a um certo momento, depois de se passar alguns anos, quem sabe, ou dias. Aí no versículo 9 de Saul, capítulo 9, ele diz: ainda resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use com esta pessoa de bondade de Deus, por amor de Jonatas, por amor do meu amigo que morreu. Tem alguém que eu possa abençoar? E naquele momento, eu imagino Mefibosete vivendo a vida dele. Quem sabe Mefibosete não foi caçoado pelos seus colegas. Quando Mefibosete chegava assim: olha como ele anda, por que aconteceu isso? Aí começava a contar a história. Ah, foi o avô dele, Saul. O pai dele morreu, Saul desobedeceu, o povo perdeu. Aí a ama dele, quando foi pegar ele, caiu no chão e ficou assim, mão. Quem sabe isso não trouxe para Mefibosete uma vergonha? Quem sabe Mefibosete foi crescendo uma criança que nem saía muito de casa. Porque toda vez que alguém via ele assim, ó, andando, mancando, alguém dizia e contava a história dele, e isso trazia uma vergonha. Isso trazia à memória o passado da sua família. Mas ninguém sabia que a vida de Mefibosete iria mudar.
Mefibosete nem sonhava que a vida dele iria mudar, porque alguém de Deus no trono se lembrou e disse: ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade de Deus para com esta pessoa. Pode ser que eu e você seja esquecido por alguém, mas o verdadeiro fiel amigo Jesus nunca se esqueceu de você. A minha palavra diz, a Bíblia diz que o Santo Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Isto que é amigo, Ele não esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. Pode ser que você esteja esquecido na masmorra, dentro de uma cisterna, mas o amigo fiel vai se lembrar de você, e Ele vai dizer: manda chamar ele, porque eu quero abençoar ele. Você está pronto para ouvir alguém te chamar e te abençoar? Porque o tempo da vergonha já está passando na tua vida. Agora vai ser o tempo de você ser chamado para receber a vitória de Deus e a bondade de Deus. E naquele momento informaram a Davi: tem um servo chamado Ziba na casa, que toma conta lá na casa de Saul. Manda chamar ele. Aí Ziba foi lá diante de Davi: estou aqui, meu senhor. Só que Ziba foi com temor, com medo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o rei antigo morria ou perdia a guerra, o rei novo que estabelecia, que estava agora entronizado, ele exterminaria todo aquele reinado do antigo rei, para que ninguém vivesse e ele pudesse governar aquele povo. Davi podia fazer isso, mas Davi não fez isso. E Ziba foi lá, informaram a Ziba. Ziba foi diante de Davi. E Ziba foi lá diante do rei: estou aqui, meu senhor. És tu, Ziba? Ele disse: sim, sou eu, senhor. Ziba: sim, senhor. Ainda alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade de Deus? Aí ele disse: ainda tenho. Quando você pensar que é esquecido por teu amigo, que se diz amigo, que não é amigo, mas o amigo verdadeiro vai se lembrar: tem um, e ele vai mandar te chamar. Porque o tempo de vergonha na minha e na tua vida já está se acabando. Deus vai chamar você para você aparecer, para você brilhar. É diferente. Quem passou escondido vai ser chamado, e aquele que apareceu vai ficar escondido. Vai ser ao contrário, os quadros. Como é isso, diácono? Me explica, eu tenho o prazer de te explicar. Mefibosete fugiu, foi se esconder. Davi sempre fugia do rei Saul. E quem aparecia na história era somente Saul, perseguindo Davi, perseguindo o grandão, o tal, vou matar, vou fazer assim com ele, eu não gosto de Davi. Morreu, se matou. Ele aparecia muito, ele se matou. Deus escondeu ele, foi para debaixo da terra. E aquele que se escondia vai aparecer, porque Deus vai mandar chamar. Deus chamou Davi e Deus mandou chamar Mefibosete. Eu quero usar de bondade por amor de Jonatas, porque Jonatas era um amigo fiel. Aí Ziba foi contar: ainda tem um. É você? Será que é você? Se prepare, porque tem uma chamada para a nossa vida. Não é para o ministério, não, é para receber bênção. Se for para o ministério, Deus também pode chamar, mas é para receber a tua bênção. Pelo tempo de vergonha, pelo tempo de aflição, pelo tempo que você passou escondido, chorando, se lamentando, por levar a culpa até que não tinha. Deus vai mandar você te chamar, e o tempo da tua vergonha vai se cessar. Agora o quadro vai inverter.
A situação agora vai inverter. Ele disse: tem um, meu senhor. Quem é? É Mefibosete, filho de Jonatas. Jonatas era o meu amigo, morreu na guerra. Mefibosete, porém ele é aleijado. Eu não sei por que ele contou que o rapaz era aleijado. Mas tem pessoas hoje, irmãos, que tem tanta raiva da gente, tem tanta inveja da gente, que ela vai sempre apontar a nossa falha. Tem ele, mas ele é desse jeito, chama não. Tem ela, mas não serve, é desse jeito, tem esse erro, chama não. Mas eu quero te dizer, o chamado é de Deus. Se é para Deus te abençoar, Deus vai te chamar. Se você tiver manco, aleijado, não sabe falar, boca troncha, pé troncho, não quero saber, Deus vai mandar chamar para te honrar. Porque Ele não quer saber se você anda manco, se você está assim, eu não sei o que foi, eu tive um derrame, irmão, não importa. Eu sofri um acidente, não importa. Pagou o preço, foi obediente a Deus, Deus vai mandar te chamar para te dar vitória. O quadro vai ser diferente. Tem um, meu Senhor, qual é o nome dele? Mefibosete. Ele é aleijado dos pés. Como se aquilo fosse invalidar de ele receber a bênção. Aí Davi disse: chama ele. Oh glória, chama ele. Eu quero falar com ele, eu quero olhar para o filho do meu amigo que morreu, Jonathan, eu quero olhar para ele, chama ele. Aí ele foi lá chamar: Mefibosete, o rei está mandando te chamar. E Mefibosete tremeu na base, porque Mefibosete pensou que ia ser morto pelo rei, mas não, ele não foi morto pelo rei, ele foi para ser abençoado pelo rei. E quando Mefibosete ouve aquele recado, ele foi lá diante de Davi: estou aqui, meu senhor. Aí o rei: é tu, Mefibosete? Sou eu sim, senhor. Mefibosete, não temas. Aleluia. Ele está dizendo para você: não temas. Você vai ficar diante de gente grande. Você vai andar em lugares que você nunca andou. Você vai estar perto de pessoas que você nunca conversou. Porque Deus é Deus assim, que faz assim, vai fazer assim e vai fazer muito mais por nós. E quando ele chega perante de Davi, Davi diz: não tema, meu filho, por amor do teu pai, eu vou usar de bondade de Deus para com a tua vida. Como diz a palavra do Senhor aqui. E a partir de agora, eu vou restituir todas as terras do teu avô. Para quem não tinha casa, vai ter terra agora. Para quem morava aos cuidados de alguém, vai ter terra. Davi disse: eu estou te dando terras. Eu estou restituindo as terras, é tua. Tome posse da palavra do Senhor Jesus. Você crê que Deus vai fazer isso? Mas Deus só vai fazer aquele que está em obediência. Aquele que não tem terra, Deus vai dar terra. Deus vai dar morada, Deus vai dar habitação. Creia assim, porque Deus é dono do ouro e é dono da prata. Aí ele disse mais: Mefibosete, meu filho, tem mais. Eu vou te abençoar. O que é? Tu a partir de agora vai comer na minha mesa, aos meus cuidados. Tem gente que reclama com tudo, porque o meu alimento é só esse, é só cuscuz, não tem nada, é só cuscuz, nem manteiga tem. Meu filho, reclama não. Mas se está passando uma prova, não fica preocupado, porque Deus vai mandar te chamar, e tu vai comer na mesa do rei. Tu vai comer na minha mesa, Mefibosete, todo dia, eu prometo a ti. E Mefibosete, quase sem acreditar, disse: meu senhor, como tu olhasse para mim, eu que sou um cão morto, e tu olhasse para mim, não te preocupa. Tu vai comer do bom, tu vai comer do melhor, tu vai estar sempre comigo. Mas eu sou aleijado, não importa a tua debilitação, a tua limitação, vai estar comigo.